Pense comigo. Você já refletiu sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo? Já se perguntou se estamos vivendo os últimos dias descritos na Bíblia? Hoje, juntos, vamos explorar essas perguntas com base na Palavra de Deus. E eu prometo que a última revelação será a mais impactante de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria tê-los aqui conosco no canal Alma Avivada, um espaço dedicado a fortalecer a sua fé e ajudá-lo a viver uma vida plena na presença de Deus. Hoje temos um tema extremamente profundo e relevante. Descubra as profecias bíblicas da volta de Jesus que ninguém pode ignorar. Antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva aqui no canal Alma Avivada, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Tenho certeza de que esta mensagem pode transformar vidas e abrir os olhos espirituais de muitas pessoas. Agora, feche seus olhos por um momento e, se puder, levante as mãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão em Tua presença. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para compreender as maravilhas das Tuas Escrituras. Derrama Tua paz sobre cada um que está nos assistindo e abençoa suas vidas e suas famílias com vitória, saúde e comunhão contigo. Que esta mensagem seja luz e edificação para todos. Em nome de Jesus. Amém. As Escrituras estão repletas de sinais e profecias que apontam para o retorno glorioso de Jesus Cristo. A Bíblia é clara. A segunda vinda de Cristo será um evento inegável, precedido por sinais no céu, na terra e entre as nações. Muitos desses sinais já podem ser vistos em nosso tempo, e entender essas profecias é essencial para estarmos preparados. Jesus mesmo falou sobre esses sinais em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo, pois é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Veja que Jesus compara os sinais ao início das dores, como contrações que anunciam o nascimento de algo novo. Essas dores estão cada vez mais frequentes e intensas, nos alertando para a proximidade da volta de Cristo. Quantos de nós olhamos para o mundo ao nosso redor e percebemos as evidências dessas palavras? Guerras, fome, crises econômicas, desastres naturais. Mas não é apenas isso. Vivemos em uma época de confusão espiritual, onde o certo e o errado são relativizados, e muitas pessoas estão se afastando da fé. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo escreve: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Essa descrição soa familiar? Basta olhar ao redor para perceber como essas características têm se tornado comuns. Essas são evidências de que o retorno de Cristo está mais próximo do que muitos imaginam. Se esses sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos, a grande pergunta é: estamos prontos? Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa vigilância não é apenas esperar passivamente, mas viver uma vida de comunhão com Deus, obedecendo a sua palavra e compartilhando a mensagem do Evangelho com o mundo. Agora eu pergunto a você que está assistindo: como está a sua vida espiritual? Você tem buscado a Deus de todo o coração? Tem se preparado para este grande dia? Escreva nos comentários.
Eu quero estar pronto para a volta de Jesus. Essa é uma declaração de fé e um compromisso diante de Deus. Irmãos, nesta primeira parte, vimos que os sinais da volta de Cristo estão mais evidentes do que nunca. Mas ainda há muito mais a explorar. Nos próximos minutos, mergulharemos ainda mais fundo nas profecias, revelando aspectos que talvez você nunca tenha considerado. Se você está conosco até aqui, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Amados irmãos, na primeira parte deste vídeo, vimos como os sinais na Terra, as crises globais e a corrupção espiritual apontam para a proximidade da volta de Cristo. Agora, vamos avançar para outro aspecto fundamental das profecias: os sinais nos céus e o papel central de Israel no plano divino. A Bíblia nos ensina que os céus declaram a glória de Deus e também servem como palco para eventos proféticos. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Esses sinais celestiais já começaram a se manifestar. Nos últimos anos, eventos como eclipses, luas de sangue e fenômenos cósmicos têm sido amplamente discutidos. É importante lembrar que, para os judeus, as luas de sangue são associadas a mudanças significativas para o povo de Israel, um elemento crucial no cumprimento das profecias. Se existe algo que devemos observar cuidadosamente nos últimos tempos, é a nação de Israel. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 32, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Muitos estudiosos concordam que a figueira representa Israel. O renascimento de Israel como nação em 1948 foi um marco profético poderoso, indicando que estamos vivendo os tempos do fim. Após quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu retornou à sua terra, cumprindo profecias como a de Ezequiel capítulo 37, versículos 21 e 22. Assim diz o Senhor Deus: eu os tirarei das nações, os reunirei de todos os lados e os trarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. O cumprimento dessa profecia não pode ser ignorado. O retorno dos judeus à sua terra é um sinal claro de que o plano de Deus está em andamento. Jerusalém é outro elemento-chave. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 3, lemos: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. A disputa por Jerusalém é um dos maiores focos de tensão no mundo atual. O reconhecimento da cidade como capital de Israel por algumas nações gerou controvérsias globais, mas também aponta para o cumprimento das Escrituras. Jerusalém será o centro dos eventos finais, incluindo o retorno de Jesus, que descerá no Monte das Oliveiras, conforme descrito em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Outro aspecto essencial é o alinhamento das nações. A Bíblia menciona uma coalizão de países que se levantará contra Israel nos últimos dias. Em Ezequiel capítulos 38 e 39, é descrita a batalha de Gog e Magog, onde Deus intervirá de forma sobrenatural para proteger seu povo. Os eventos políticos e militares atuais nos mostram uma aproximação crescente entre nações mencionadas na profecia, como Rússia, Irã e Turquia, formando alianças que eram inimagináveis há algumas décadas. Agora voltemos aos sinais nos céus. A ciência e a tecnologia modernas têm permitido que eventos astronômicos sejam monitorados com maior precisão. Porém, ao mesmo tempo, esses avanços nos lembram de nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13, lemos sobre um evento que será visível para todo o mundo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como roupa de luto feita de crina, a lua inteira tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. Esse texto descreve o pavor que tomará conta da humanidade. Esses sinais celestiais não serão meros fenômenos naturais,
mas uma manifestação direta do poder de Deus. Diante dessas evidências, pergunto a você: tem acompanhado os sinais que Deus está enviando? Está atento ao que está acontecendo em Israel e ao redor do mundo? Escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus e estou atento aos sinais. Nosso chamado como cristãos é sermos vigilantes. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus nos encoraja: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Irmãos, estamos vendo a mão de Deus agindo na história. Israel, os sinais celestiais e o alinhamento das nações estão gritando aos nossos corações: Jesus está voltando, mas há muito mais a ser revelado. Na próxima parte, exploraremos o papel da igreja nesse cenário e os desafios que enfrentaremos nos últimos dias. Se este conteúdo está abençoando sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Amados irmãos, ao longo deste vídeo, já exploramos os sinais terrestres, celestiais e o papel central de Israel nas profecias bíblicas. Agora, vamos nos aprofundar em uma questão que nos toca diretamente: o papel da igreja e os desafios que enfrentaremos nos últimos dias. Jesus chamou a sua igreja para ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas como a igreja deve agir em um tempo de tanta confusão espiritual, perseguição crescente e afastamento de Deus? Vamos buscar as respostas na palavra do Senhor. Em 1ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo descreve a igreja como a coluna e o fundamento da verdade. Em tempos de relativismo moral, onde a verdade é constantemente questionada, a igreja tem a missão de permanecer firme, proclamando o Evangelho de Cristo e denunciando o pecado. Mas sabemos que nos últimos dias muitas pessoas abandonarão a fé. Em 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, lemos: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O afastamento da verdade é um dos maiores desafios para a igreja. Muitos têm buscado mensagens que agradam seus ouvidos, mas que não confrontam seus corações. Outro desafio crucial será a perseguição. Jesus foi claro em João capítulo 15, versículo 20. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Hoje, em várias partes do mundo, cristãos estão enfrentando perseguições severas. Embora em algumas regiões isso ainda não seja tão evidente, a intolerância aos valores cristãos tem aumentado de forma alarmante. Muitos serão chamados a permanecer firmes em sua fé, mesmo diante de ameaças. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nos encoraja: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa fidelidade será uma marca dos verdadeiros seguidores de Cristo nos últimos dias. Outro grande desafio será o aumento do engano espiritual. Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 24: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O inimigo usará de todas as estratégias para desviar o povo de Deus. Falsas doutrinas, milagres ilusórios e mensagens que misturam verdade com mentira serão usadas para confundir e dividir. Por isso, a igreja deve estar profundamente enraizada na palavra de Deus. Mesmo diante de tantos desafios, a igreja tem uma missão inegociável: pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 24, versículo 14: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é o tempo de levantarmos nossas vozes e proclamarmos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Cada cristão é chamado a ser um missionário, seja em sua casa, no trabalho ou em qualquer lugar onde Deus o colocar. Mesmo diante das tribulações, Jesus nos assegurou sua presença constante. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele prometeu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa promessa
é um alento para nossos corações. Não enfrentaremos os desafios sozinhos. O Senhor está conosco, fortalecendo-nos e guiando-nos em cada passo. Um dos eventos mais esperados pela Igreja é o arrebatamento. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo descreve: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O arrebatamento será um momento glorioso, mas também trará um chamado urgente para estarmos preparados. A questão é: estamos vivendo como quem aguarda ansiosamente esse dia? Irmãos, a Igreja é o corpo de Cristo e, como tal, tem a responsabilidade de ser sua extensão na terra. Pergunto a você: você está disposto a cumprir o seu papel como parte da Igreja de Cristo? Está disposto a ser luz em meio às trevas? Escreva nos comentários: eu sou parte da Igreja de Cristo e estou preparado para a sua volta. Hoje vimos como a Igreja deve agir nos últimos dias, enfrentando perseguições, enganos e desafios espirituais, enquanto cumpre a missão de proclamar o Evangelho. Mas ainda não terminamos. Na última parte deste vídeo, exploraremos o evento mais glorioso de todos, o retorno triunfante de Jesus Cristo. Se você está sendo abençoado por esta mensagem, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Amados irmãos, chegamos ao momento mais aguardado e glorioso deste vídeo, o retorno triunfante de Jesus Cristo. Tudo o que abordamos até agora, os sinais nos céus, o papel de Israel, os desafios da Igreja, nos conduz a esse grande evento. Desde os tempos em que Jesus caminhou nesta terra, ele deixou claro que voltaria. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele disse: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa é o anseio do coração de cada cristão. O retorno de Cristo não será como na primeira vez, em humildade e sofrimento, mas em poder e glória. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, descreve esse momento com detalhes impressionantes. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá para derrotar o mal, julgar as nações e estabelecer seu reino eterno. Os exércitos celestiais o acompanharão, e todo olho o verá, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O retorno de Jesus será também um momento de julgamento. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33, Jesus descreveu: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Esse será um momento de grande reverência e temor. Os justos herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo, enquanto os ímpios enfrentarão a condenação eterna. Após o julgamento, Jesus estabelecerá seu reino de justiça e paz. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, lemos sobre a Nova Jerusalém. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa nos enche de esperança.
Um mundo sem dor, sem sofrimento, onde viveremos eternamente na presença de Deus. Sabendo que este dia glorioso se aproxima, como devemos viver? Em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, somos exortados: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Devemos viver em santidade, vigilância e compromisso com o Senhor. Este é o tempo de ajustarmos nossas vidas à vontade de Deus, de nos arrependermos de nossos pecados e proclamarmos o Evangelho com urgência. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele está te chamando para fazer parte do seu reino. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, lemos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Faça essa oração agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Amém. Amados irmãos, o retorno de Jesus é a nossa maior esperança. Estejamos preparados para encontrá-lo em glória. Enquanto aguardamos esse dia, vivamos como luz neste mundo, proclamando o amor de Deus e a mensagem do Evangelho. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Alma Avivada, deixe seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Escreva nos comentários: eu espero ansiosamente pela volta de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Nos encontramos nos próximos vídeos. A paz do Senhor esteja com todos.